Sejam bem-vindos ao nosso episódio 29 da nossa quinta temporada. E o tema de hoje é: você é responsável pela sua resposta. E o texto bíblico está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O mais interessante desse texto é porque ele nos coloca num processo de reflexão, porque às vezes nós queremos ouvir de Deus algo, e às vezes Deus já disse pra gente, e até mesmo o silêncio de Deus fala, mas Deus, ele continua falando da forma dele, mas a responsabilidade da resposta não é dele, é totalmente sua. Às vezes ele já te disse, de formas diferentes, com pessoas diferentes, qual é a decisão que você precisa tomar e você ainda fica protelando para a tomada de decisão. O endurecimento do coração, ele acontece quando a verdade é constantemente ignorada. Às vezes Deus já revelou para você o que você precisa fazer, mas você ignora a resposta em relação à direção que ele já te deu. Cada direção recebida, ela exige um posicionamento. Se você não se posiciona, Deus vai, consequentemente, aguardar o seu posicionamento. Às vezes, nesse momento, Deus se encontra em silêncio e você está aí procurando resposta de Deus, e na verdade, quem tem que dar resposta é você em relação a uma direção que Ele já te deu e você não obedeceu. E eu quero deixar claro para você que essa repetição da resistência de não trazer uma resposta para uma direção de Deus, ela vai deixando você cada vez mais insensível. E aí você fica perguntando: nossa, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, nossa, mas eu não consigo entender o que está acontecendo. É porque, na verdade, você está resistindo ao que Deus já falou para você, que você precisa abandonar ou se posicionar. A mente, ela cria justificativas, isso é um fato, para permanecer confortável. Todos os dias você vai querer estar nesse lugar que você não precisa tomar decisão, arrepender, se renunciar, obedecer. É o lugar de conforto que o homem ama estar. E fugir da resposta gera conflito interno contínuo. Aí você fica sem entender o porquê que está vivendo o que está vivendo. E aqui eu quero deixar 3 tópicos práticos para você. O primeiro é: pare de adiar aquilo que Deus já te confrontou. Você precisa fazer aquilo que Deus já mandou você fazer. Às vezes nós estamos buscando coisas novas e abandonando as direções antigas, sendo que nem elas nós nos submetemos ainda. O segundo ponto é: tome decisões práticas de alinhamento. Hoje mesmo, tome decisões na sua vida, rotina diária, sabe? Para que você consiga se posicionar em resposta àquilo que Deus já tem te orientado. E o terceiro, desenvolva prontidão espiritual. Esteja pronto a obedecer exatamente na hora que Deus te deu uma direção. E aqui eu quero deixar o meu conselho para você. O problema não é a falta de direção, é a resistência em responder. Deus às vezes te deu a direção e você não vai mudar de posição enquanto você não responder à direção que Deus te deu. E para esse tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual resposta Deus ainda está esperando de você? Anote no seu bloco de notas, com seu papel e caneta, e peça ao Espírito Santo para gerar arrependimento genuíno e volte aonde o Senhor te direcionou que você deveria voltar. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se Deus nos permitir.